Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jeremias, de matemática, e vamos dar continuidade ao nosso assunto em cálculo 1. Nosso assunto da vez é integral. Então, a gente partiu já do limite, a gente calculou o limite, a gente calculou derivada pela definição de limite, depois a gente calculou derivada em si, e nós aprendemos que a derivada, ela verifica a taxa de variação em determinado ponto, né? E com essa taxa de variação, a gente consegue dizer a taxa imediata, instantânea, né, daquela função naquele determinado ponto. Pois bem, a integral, ela é também conhecida como antiderivada, ou seja, ela também busca encontrar a equação originária daquela derivada. Então, na integral, nós temos uma derivada e a gente quer saber qual foi a equação, a função que deu origem àquela derivada. E aí a gente usa o termo assim, primitiva. Eu quero saber qual é a primitiva daquela derivada. Então, nossa aula hoje vai nesse sentido. A gente vai ver alguns conceitos sobre integral definida, integral indefinida, tá? Ver conceitos básicos de integralização, resolver algumas questões de integrais, tá bom? E aí, no decorrer das aulas, a gente vai ter mais uma aula sobre resolução de integral por substituição e resolução de integral por partes, tá certo? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, nós sabemos derivar. Então, nesse caso aqui, deixa eu tirar aqui a minha imagem para talvez melhorar, né? Aí, eu acredito que aumentou, ficou um pouquinho melhor. Então, nós temos a integral. Olha só essa derivada. Derivada de x à quarta sobre 4. Quanto é que fica essa derivada? Nós aprendemos que essa derivada ela fica assim, ó. Eu aplico a regra do tombo aqui no 4, né? Então, 4 vem para frente. Aqui no lugar do 4 fica 3, porque eu fico 4 menos 1, né? Que a gente aprendeu lá na derivada. Então, fica 3 dividido por 4, né? Dividido por 4. Fazendo a regra do tombo apenas na de cima, você percebe que eu posso simplificar esse 4 por esse 4. Então, vai ficar x ao cubo. Essa é a derivada dessa função x à quarta dividido por 4. Pois bem, a mesma coisa a gente pode aplicar para essa segunda derivada aqui, ó, x à quinta. Então, regra do tombo, 5x elevado a quanto? A 4. Dividido por quanto? Por 5. Se você simplificar esse 5 por esse 5, a resposta vai ser x à quarta. Professor, não entendi isso aqui chegar. Eu quero chegar agora na integral. Veja bem, como é que vai vir a integral? Então, a gente falou que a integral ela é conhecida também como primitiva, como antiderivada, né? Ela é conhecida como primitiva ou antiderivada. Ela tem um símbolo, que é um S espichado, é um S de soma, né? Um S espichado, tá? Um S de soma. É o símbolo da integral, é o símbolo da primitiva. Então, vejamos, tem uma questão lá assim. A integral de x ao cubo dx. Professor, o que é esse dx? Ela vai vir assim, ela vai vir assim. A função integral, ela vem com essa cara, tá? Sempre um dx aqui no final. Dx, du, tá bom? Mas sempre vem aqui dizendo que você derivou. Então, esse x ao cubo, ele é derivado de alguma coisa. Esse símbolo, esse S espichado, que é de somatória, né, que é o símbolo da integral, não é aquela somatória com aquele Ezinho lá que a gente aprendeu no ensino médio, é um S mesmo aqui de soma. Esse sinal de integral, ele está dizendo assim, qual é a primitiva de x ao cubo derivado? Essa é a leitura que a gente tem que fazer. Qual é a primitiva de x ao cubo derivado? Vejamos, vamos resolver. Veja bem, para resolver, eu quero falar com vocês aqui primeiro, colocar uma regra aqui em cima, que nós chamamos de primitiva, que é integral. Como saber a primitiva, nesse caso aqui, da potência? Lembra da regra do tombo na derivada? Então,
existe uma regra básica, que é a seguinte: a integral de x elevado a n mais 1 sobre... Perdão, deixa eu botar direito aqui. Qual é a integral de x elevado a n dx? A resposta é a seguinte: é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais um c. Professor, não entendi o que é esse c. Daqui a pouco eu te falo desse c, mas esse c é um c de constante, tá bom? E você vai saber por que tem esse c de constante. Vamos resolver esse nosso exemplo. Ah, professor, então isso aqui é a primitiva da integral. A fórmula é essa. Em vez de eu subtrair, eu vou somar. Você soma 1 e bota embaixo o valor que está lá em cima. Então, aqui fica como? Se for verdade isso, vai ficar x elevado a 3 mais 1, dividido por quem? Por 3 mais 1. Então, vai ficar igual ao quê? A x elevado a 4, dividido por 4. Nossa, professor, coincidentemente, é igual essa derivada, x à quarta dividido por 4, deu x ao cubo. Então, eu fiz a integral de x ao cubo, deu x à quarta por 4, foi. Vamos ver se foi coincidência. Vamos resolver essa outra aqui. E se você perguntar qual é a primitiva, qual é a integral de x à quarta derivada? Ou seja, foi derivada uma função e chegou nisso aqui, x à quarta. Qual é a função primitiva? Qual é a primeira função? Ah, professor, aqui eu já decorei já, é x, olha, 4 mais 1, então vai ser x à quinta sobre o que está lá em cima. Então, é 5 aqui também embaixo, professor. Nossa, que coincidência, igual a outra aqui, que x elevado à quinta dividido por 5 deu x à quarta. Então, a integral de x à quarta dá x à quinta dividido por 5. Isso é tão verdade que se nós tivermos outra integral aqui, por exemplo, uma integral assim, integral de x elevado a 10 dx. Porque aqui ficou fácil, né? A gente já tinha derivado, e aí pode ser coincidência. Ah, professor, deixa que eu faço aqui. Então, aqui é x, como é 10 mais 1, então é 11, né, professor? E embaixo fica quanto? Fica 11 também, né, professor? Porque é o número que estiver lá em cima, repete aqui embaixo. Não é isso? Sim, aluno. Então, tu percebe que sempre vai ser a potência mais 1 dividido por esse número, né? Mais n mais 1. Isso é a regra primitiva. Isso é saber primitiva. Professor, você falou o negócio de um C ali, professor. O que é esse C? Você foi passando batido. Ah, é o seguinte. É porque na integral, nós temos dois tipos de integrais, tá bom? Nós temos a integral indefinida e a definida. Explica direito aí, professor, para mim. Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer passo a passo aqui embaixo. A gente está gastando papel mesmo, né? Vamos economizar, não. Então, eu tenho a integral definida. Professor, como é a cara dessa integral definida? Ela é fácil. Vamos repetir a que a gente já conhece. Olha só. Vamos pegar uma integral de x ao cubo dx. É a mesma que a gente estava fazendo ali. Por ser definida, ela tem um termo aqui, Ela tem um número que vem aqui embaixo e um número que vem aqui em cima. Professor, mas você botou letra. É porque pode ser qualquer número aqui, tá? O A pode ser qualquer número, o B pode ser qualquer número. Então, é A e B, tá bom? Depois você vai entender porque eu estou falando A e B, tem uma regrazinha para poder resolver ela. Ah, professor, então quer dizer que a indefinida, então, é a que não tem os limites, x ao cubo dx. Ela é indefinida, não tem o A, não tem o B, perto do S. Ah, mas você não falou ainda do C. É porque é o seguinte, meu jovem. Toda vez que for indefinida, você vai ter que acrescentar um mais C no final. Por quê? Porque a integral indefinida, ela não é uma integral, não é uma equação. Apesar de você terminar em uma equação, ela não é uma equação. Ela é uma família de equação. Como assim, professor? Olha só, vamos pegar essa aqui, x. Aqui nós acabamos de resolver aqui, que deu x
a integral de x ao cubo dx, que deu x à quarta mais 4. Veja bem, aqui você tem que acrescentar mais uma constante, porque ela é indefinida. Essa constante, ela pode ser qualquer número. Você entende que a integral... Como é que eu sei que a integral está certa? Se eu derivar essa resposta que eu encontrei aqui, ó, se eu derivar essa resposta, ela tem que chegar em x ao cubo, igual eu fiz aqui, ó. Se eu derivar, tem que chegar em x ao cubo. Então, a derivada de uma constante é quanto? É zero. Então, não interessa para a gente ela. Só que ela pode ser qualquer constante, por isso que é uma família de derivada. Essa função x à quarta dividido por 4 pode ser x à quarta dividido por 4 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais o infinito. E, de qualquer forma, a derivada da constante vai ser sempre zero, mas você tem que botar o c. Por quê? Porque ela não está definida. Então, a integral indefinida ela tem que vir mais um c. Ah, professor, então, por isso tem que botar mais uma constante? Se eu não botar, está errado, está errado. Por quê? Porque a outra diferença entre integral definida e indefinida é que a definida vai sempre terminar em um número, tá? Vai sempre terminar em um número. Sempre terminar em um número, e a indefinida em uma função mais uma constante, certo? Um c de constante. Constante, tá? Constante. Isso é a integral. Beleza? Então, a gente já viu. Professor, aí como resolve? Tá. Primeiro, agora eu quero que você entenda o que é uma integral. Professor, eu ainda não entendi a integral, tá? Mais uma vezinha aqui para você. Vamos imaginar que você tem que o teu plano cartesiano forma um triângulo retângulo, tá bom? Vem comigo. Imagina que o teu plano cartesiano forma um triângulo retângulo, tá? Eu só não entendi o plano cartesiano, tá? Ó, deixa eu fazer para você aqui um plano cartesiano aqui, ó. Eita, caramba. Aqui, ó. Ah, perdão. Não dá certo nunca. Deixa eu fazer para você um plano cartesiano aqui, ó. Imagina que esse plano cartesiano aqui, ó, x e y, terminou nesse triângulo retângulo. Quando eu digo para você derivar, tá? Derivar, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai dividir esse triângulo retângulo na taxa de variação do ponto. Então, é como se você estivesse cortando na menor unidade, na menor lâmina dentro desse triângulo. Então, você vai cortando ele nas taxas de variações instantâneas. Né? Você deriva, você encontra agora a taxa de derivação instantânea. É só substituir o x, que já vai dar a taxa de substituição de variação instantânea no ponto que você quer. Só substituir o x. Isso é derivada. Beleza. E o que é integral? Tá? Então, dividir é derivada. Aí, a integral, a gente chama ela de quê? De primitiva, não é? Da primeira função. Então, se eu dividir, deu a derivada, se eu somar todos esses filetes, tem que dar o quê? A área desse triângulo retângulo. Então, a integral, a gente usa integral para calcular o quê? A área. Vou fazer esse S mais bonito, né? A gente usa a integral para calcular o quê? Área. Área. A somatória de todos esses espaçozinhos junto vai dar a área, tá? Vai dar a área. Geralmente, a área ela é encontrada por uma integral definida, porque vai dar um valor, um número, tá? Sei lá, aqui, ó, de 0 até 5. Se você integralizar isso aqui, de 0 até 5, o valor que você vai achar é correspondente a essa área desse triângulo, tá? Tirar, vou botar um 4 aqui. A área desse triângulo. Então, isso é integral. Ah, professor, quer dizer que integral para me usar em área, em volume? Sim. Área, volume, tudo esse tipo de coisa você vai usar a integral. Ah, professor, mas aí o triângulo não precisava integrar, não. É só fazer base vezes altura dividido por 2. Tá bom. Você é teimosa, teimoso.
né? Você é difícil. Vamos lá, então. Olha só, vou fazer mais um triângulo retângulo, um plano cartesiano aqui, tá bom? Agora tu imagina, então, que você tem uma função e ela tem essa cara assim, ó. Vamos pensar na função de segundo grau. Função de segundo grau, que tem essa cara assim, tá bom? E aí eu digo para você que partiu aqui do zero e chegou no ponto 2. Ó, então quer dizer que saiu do zero, chegou no 2. No 2 vai ter um ponto aqui, né? Aqui, ó, no 2 e no zero aqui na origem. Mas lembrando que isso aqui, ele é curvado, tá? Ó, ele não é uma reta, é uma curva. Como é que tu calcula essa área aqui numa curva? Por meio da integral. Tá? Essa área da curva aqui embaixo, toda essa área aqui entre 0 e 2, pelo nosso exemplo, né? Entre o ponto 0 e 2, como é que eu calculo essa área aqui, ó? Tá? Eu calculo através da integral. Tá vendo que é uma curva? Não tem como você fazer a regra do triângulo base vezes altura, porque a hipotenusa desse triângulo, na verdade, não é uma reta, é uma curva. Então, a integral, você calcula áreas, volumes embaixo de uma curva. Pegou a dica? Isso é integral. Pois bem, vamos, a gente já falou pra caramba, já falou dos nossos conceitos. Vamos resolver umas questões para que a gente entenda direitinho? Vamos lá. Limpando a área. Tirou teu print? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirou teu print, né? Tira aí. Eu agora vamos limpar o quadro. Limpado o quadro. Bom, vamos resolver o exercício? Vamos. Então, vai estar lá assim. Resolva. Encontre a primitiva da seguinte integral. A integral de x ao quadrado mais 5x ao cubo mais Euler elevado a x mais 2. Essa aqui é uma derivada. Encontre a primitiva. Então, alguma função foi derivada e deu esse resultado. Eu estou querendo saber qual foi essa função. Ou seja, qual foi a primitiva. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeira coisa que tem que lembrar é que algumas regras da derivada servem para a integral. Por exemplo, a integral de uma constante vai ser zero, igual a derivada de uma constante é zero. A soma de termos na derivada é a soma das derivadas, né? Na integral é a mesma coisa. A soma de funções ou subtração de função é a soma ou subtração de integrais. Entendeu? Então, matematicamente, como é que a gente resolve isso? Você não precisa fazer desse jeito que eu vou fazer agora, só para você entender. Você não precisa fazer. Depois você pega a prática aqui, você não precisa fazer isso que eu vou fazer agora. Mas para você entender, essa somatória aqui, ela é a mesma coisa de você fazer assim, ó. A integral de x ao quadrado dx, ou seja, a derivada só desse termo, mais, tá lá o sinal de mais, ó, mais a integral de 5x ao cubo dx, ou seja, só a integral desse termo, mais a integral de Euler elevado a x dx, mais a integral de 2 dx. Perfeito? Então, mais o quê? É uma integral o quê? Indefinida. Se é indefinida, é mais uma constante. Então, como é que fica essa resposta aqui, ó? É só fazer individualmente. Eu só preciso fazer isso toda vez? Não, galera. Eu estou fazendo aqui para vocês entenderem que isso aqui é a fórmula, né? A integral de funções, da soma de funções, é a soma das integrais, entende? Individualmente. Você pode fazer direto. Por exemplo, quanto é que vai ficar essa integral aqui? Deixa eu tirar daqui para você entender direitinho. Resolvendo a integral, aqui para baixo. Quanto é que é a integral de x ao quadrado dx? Isso, x, em vez de ser 2, vai ser 2 mais 1. Então, vai ser 3. Se é 3 em cima, também é 3 embaixo. Mais, tá pegando? Mais, agora veja bem aqui, ó.
Essa integral aqui, ó, é a integral de uma constante pela uma função. Segue a mesma linha da derivada. Eu tiro esse 5 de dentro, tá? É como se esse 5, como se fosse, não. Esse 5 sai daqui de dentro e vai para cá, para fora da integral, tá vendo? Ele deixa de existir aqui dentro. E aí fica só a integral de quem? De x ao cubo, que a integral de x ao cubo a gente já conhece, né? A integral de x ao cubo, ela é x à quarta dividido por 4, que a gente já fez isso. Mais quem? Ó, a integral de ele ao x, aí vocês vão ver lá, existe uma lista, a lista de integral imediatas, igual tinha a lista de derivadas imediatas. A integral imediata de óleo elevado a x. Lembra que a derivada de óleo elevado a x é o próprio óleo elevado a x? Aqui também é a mesma coisa. A integral de óleo elevado a x é o próprio óleo elevado a x, tá bom? Mas, é aquilo que você preste atenção. Quanto é a integral de 2 dx? Galera, esse 2 é a mesma coisa que aconteceu com 5. Esse 2 é uma constante. Então, ele sai daqui de dentro, ele vem aqui para fora. Então, é como se ele não existisse mais aqui dentro. Então, na verdade, você está querendo saber quanto é a integral, né? Vai ficar o 2 aqui, ó. Mas quanto é a integral de dx? Lembrando que na frente do dx tem o quê? Um 1. A gente nunca bota, mas na frente de todos os números tem um 1, multiplicando, né? Então, que número é que eu faço originário para chegar nesse 1? Ah, professor, não estou entendendo. Galera, é fácil. Quanto é que é a derivada de x, que é a identidade? Ah, professor, a derivada de x eu sei. Não fala, não fala, não fala, não fala. Isso é 1. Isso, a derivada de x é 1. Ora, se a derivada de x é 1, a integral de 1 é quanto? É x. A integral de 1 é x. Então, a integral de dx, eu vou tirar esse x aqui, que esse x não existe, na verdade, que era um 2, tá? O 2 foi lá para fora. A integral de dx sempre será x. A integral de dx sempre será x. Aí, junta com 2 que foi para fora, fica 2x. Mais o quê? Mais a constante. Mentiu que isso aqui é a resposta. Mentiu não, é verdade. Essa é a resposta dessa questão. Difícil? Não, cara, não é difícil, não. Tá bom? Segue as mesmas regras. Professor, eu não tinha visto esse negócio de tirar. Tinha sim, lá na derivada você viu que aí, quando fosse uma constante pela função, a gente tira essa constante, depois não pode esquecer de somar ela no final. Aqui, por ser indefinida, tem que ter o C, tá bom? Vamos fazer mais uma. Tá? Bota aqui a letra A. Vamos resolver a letra B. Tira teu print aí, tá? Volta o vídeo, faz de novo. Enquanto isso, a gente vai resolvendo. Vamos fazer. Aí tem lá assim, qual é a primitiva, qual é a integral de que? Dessa derivada aqui, ó. A professora, não vou derivar. Não, você não vai derivar, você vai integrar. Então, qual é a primitiva de x ao quadrado, x à quarta menos 2x, mais seno de x, mais 4 cosseno de x mais 10 dx. Por quê? Porque é uma derivada, né? Então, tem essa função e eu estou perguntando assim, qual é a integral dela? Vamos resolver? Agora vamos resolver direto, não vamos fazer mais como a gente fez aqui assim, ó. Aqui foi termo didático, tá? Só para vocês entenderem. Mas não dá para a gente fazer direto. Vamos fazer direto. Qual é a integral de x à quarta? Isso, x à quarta é a mesma coisa de 4 mais 1, então é x à quinta, dividido por quem? Por 5. Lembra disso? Menos, tá? A gente está fazendo direto agora. Menos, ó, a integral de 2x. Lembra que se é 2x, o 2 já vai ficar fora. Eu já tirei o 2. Então, na verdade, qual é a integral de x? Qual é a integral de x? Fácil. Aqui em frente do x tem o quê? Tem um número aqui que a gente chama de 1, né? Então, é só pegar o x, então o x já vai repetir. Aí, 1 mais 1, 2. Dividido por quanto? Se é 2 lá em cima, aqui também é 2. Olha como vai cortar. Vai cortar esse 2 por esse 2. Então, a integral de 2x é x ao quadrado.
Mentira, professor. Olha só, quanto é que é a derivada? A derivada de x ao quadrado. Adivinha? É 2x. Ah, então a integral de 2x é quanto? É x ao quadrado. Entendeu a sacada? Deixa eu provar ali, tá bom? Então, x ao quadrado. Vamos continuar? Mas, aí aqui, ó, é igual a derivada. A derivada, ela tem a tabela, lembra? Derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno, menos seno. A integral é a mesma coisa. A integral é a mesma coisa. Lá na internet tem também a lista, mas para quem é do IFB, eu já coloquei a lista lá na plataforma, né? No ambiente. Então, a integral de seno é menos cosseno. E a integral de cosseno é seno. Então, a integral, nesse caso aqui, a integral de seno é quem? É menos cosseno. Olha só, é menos. Então, já tinha um sinal de mais. Mais por menos vai dar o quê? Menos. Então, é menos cosseno de x. Pegou? Menos cosseno de x. Essa é a integral de seno de x. Mais, ó, tá aqui o mais 4 vezes cosseno de x. Quanto é a integral? Olha, 4. Eu já vou tirar o 4. Vou resolver a integral só do cosseno de x. Quanto é que é cosseno de x? Seno de x. Então, é 4 seno de x. Professor, como é que você sabe que é seno de x? Por causa da tabela. Lá está assim, integral de cosseno, seno de x. Integral de seno, menos cosseno de x. Tá bom? Mas, eu estou fazendo direto, mas a integral de 10 dx, olha, foi muito parecido com essa aqui, ó, de 2 dx. Então, eu vou tirar o 10, e qual é a integral de dx? É x. Tá faltando alguma coisa? Tá. Mais a constante. Mentiu que a resposta é essa. A resposta é essa aqui, galera, ó. Ah, professor, quer dizer então que a resposta, quando for indefinida, vai ser sempre uma função? Vai ser sempre uma função, tá? Tá indo muito rápido? Volta, viu o que eu estou fazendo? Eu já fiz essa letra B direto, tá bom? Mas ela segue o mesmo padrão da letra A, tá certo? É porque eu já fiz direto, só conversando contigo. Fui conversando termo por termo. A integral de x à quarta é x à quinta dividido por 5, porque é 4 mais 1. A integral de 2x é x ao quadrado. Você já sabe que se você derivar x ao quadrado, vai dar 2x. Tá? Então, a integral de 2x é x ao quadrado. Mas a integral de seno de x é menos cosseno. Então, mais por menos vai dar menos. Menos cosseno de x. Mas a integral de cosseno, 4 cosseno de x, o 4 sai da integral. Né? Eu não mexo com o 4 e resolvo só o cosseno de x, que vai dar seno de x. A integral de 10x, eu tiro o 10, e a integral de dx vai ser x, né? Porque a integral de 1 é x, mais a constante. Sacou? Entendeu? Vamos fazer mais uma? Tira o teu print, que eu vou ter que subir a tela. Fazer uma letra C. Deixa eu escrever logo ela aqui enquanto tu tira teu print aí. A integral de 1 sobre x à quarta dx. Então, essa aqui é uma derivada e eu quero saber quanto é a integral dela. Acho que não vou precisar subir a tela, não. Vamos resolver, galera. Veja bem, lembra de limite? Que você olha para a função e tem que resolver a função sem alterar nada da função, sem alterar o resultado dela. Então, fica difícil resolver isso aqui, 1 sobre x à quarta. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e inverter o x à quarta. Aí fica x elevado a menos 4. Lembrando que aqui na frente do x tem 1 e a gente não escreve esse 1. Fiz a quarta o quê? Dx. Eu não fiz nada, eu só alterei a equação. Se é x à quarta para baixo, eu uso aquela propriedade do expoente, né? Eu boto o expoente para cima, negativo. Tá bom? E aqui é só resolver. Por que é só resolver? Porque agora fica x menos 4 mais 1 sobre quem? Menos 4 mais 1. Que vai dar quanto? X elevado a quanto? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, é menos 3. Dividido, se é menos 3 lá em cima, aqui também tem que ser menos 3. Dá para melhorar? Dá. Porque a gente pode fazer o seguinte, aqui é mais, né? Então, mais por menos vai dar menos. Menos quanto? Menos
x elevado a menos 3 sobre 3. Tá certo? Ainda dá para melhorar? Dá. Olha só. X menos 3 aqui ficou feio. A gente pode pegar, ó, e vai dar menos. Deixo 1. Deixo o 3 que já está lá embaixo. E multiplico por quem? Por x elevado ao cubo. Entende que no começo eu peguei o x à quarta e joguei para cima? Agora eu peguei o x a menos 3 e joguei para baixo. Tá? Falta alguma coisa? Falta. Mais uma constante. Por quê? Porque é uma integral indefinida. Tira teu print aí. Eu tenho certeza que você está entendendo o que a gente está fazendo, tá bom? Tenho certeza que agora você já está pegando as manhas, né? Quer ver? Eu vou subir. Tira o teu print? Vou subir a tela. Vou subir a tela. Queria subir devagarzinho, tomara que dê certo. Aqui, ó. Subir a tela. Vamos resolver mais uma. Letra D. Vamos resolver a letra D. Mesmo padrão da outra. Qual é a integral? Qual é a primitiva de 5 elevado a x elevado à sétima dx? Então, foi derivado alguma coisa que deu esse resultado. Qual foi essa alguma coisa? Qual foi essa função? Mesma coisa, olha, eu não vou fazer nada, só vou alterar um pouco aqui essa função, porque esse x, a sétima aqui embaixo, confunde. Então, é 5, lembra? Não vou mexer com 5 que está lá em cima, vezes quem? X elevado a menos 7, tá bom? X elevado a menos 7, o quê? Dx. Aí, agora eu consigo começar a resolver. Vamos resolver? Sim. 5 que multiplica x elevado a quanto? A menos 7 mais 1. Dividido por quanto? Por menos 7 mais 1. Isso vai ser igual a quanto? A 5. E multiplica, ó, sinais diferentes, conserva o sinal do maior. E subtrai. Menos 6 sobre 6. Menos 6. Lembrando que aqui na frente do 5 tem um mais, né? Então, mais por menos vai dar menos 5 x menos 6 sobre quem? Sobre 6. Tá? Posso melhorar? Pode. Olha só. Posso pegar e deixar menos 5 sobre 6, que multiplica quem? X elevado a 6. Mais uma constante, porque é uma integral o quê? Indefinida. Não tem definição aqui no início da integral. Fácil de resolver? Facinho, não é não? Professor, tá muito fácil essas resoluções. Tá bom. Então, eu te falei que a integral pode ser indefinida, mas ela também pode ser definida. Ah, vamos resolver a integral definida agora? Tá legal. Letra E. Letra E não. Eu vou escrever aqui agora. Ó. Indefinida. Indefinida. Agora nós vamos resolver a indefinida. Até agora nós... Perdão. Esquece. Não é indefinida. É a definida. Até agora a gente resolveu as indefinidas. Agora vamos resolver a definida. Dá um exemplo aí, professor. Vamos lá. Letra A das definidas. Integral de x ao quadrado de dx quando é de 0 até 2. Ah, vem um número. Isso, lembra que eu falei que era A, B? Né? Que aqui vinha A e B. Galera, a integral definida, ela tem a seguinte fórmula. Deixa eu escrever aqui na frente a fórmula dela. Ela vem assim, ó. Igual. Ela vem assim, ó. A integral de A até B, tá? De x dx, ela é igual, sabe o quê? Ela é igual a função de B menos a função de A. Professor, não entendi, foi nada agora. Agora foi ferrou. É o seguinte, galera. Veja bem. Aqui tem uma função. Quando você resolve a integral indefinida, você encontra uma função. Lembra disso? Então, como é que a gente vai resolver? A gente resolve a definida igualmente. Primeiro passo, a gente resolve a integral como se ela fosse indefinida. Resolvendo isso aqui como indefinida, fica como?
A gente já sabe que x ao cubo, perdão, x ao quadrado é x ao cubo dividido por ao cubo. Aí mais uma constante, lembra? Porque a gente está resolvendo como se fosse indefinida, mas é definida. Por ser definida, no final eles botam sempre uma barra e bota aqui 0 e bota o número que está lá, né? 0 a 2, tá? 0 a 2. Vem sempre assim, tá, galera? O que é essa função agora, essa equação que a gente escreveu aqui, ó? Lembra que eu encontrei aqui uma função? Tá aqui a função. A gente encontrou essa função aqui, não foi? Encontramos essa função. A gente vai repetir essa função usando primeiro o de cima no lugar do x, menos, aí repete a função, o de baixo no lugar do x. Ó, o de cima, que é b, e o de baixo, que é a. Como assim, professor? Vamos lá, ó. X ao cubo dividido por 3 é a função. Só que no lugar do x eu vou botar quem? O b, que no caso do b é o número 2. É sempre o de cima menos o de baixo. Ou seja, é 2 elevado ao cubo dividido por 3. No lugar do x, eu botei o 2. Vou botar a constante só para provar para você que não precisa usar a constante. Eu vou usar a constante, mas não precisa, porque quando você estiver resolvendo a integral definida, você só acha a função, esquece a constante. Não precisa escrever a constante. Mas eu vou escrever para você entender que não precisa. Vou te provar que não precisa. Então, ó, repeti uma vez, botei o 2, que é o de cima. É a letra B, tá vendo? É o de cima menos o de baixo. Ah, se é menos o de baixo, então agora eu vou colocar aqui, ó, menos. Eu vou repetir de novo a função, só que no lugar de botar x ao cubo dividido por 3, no lugar do x, eu vou botar o quê? 0. Então, é 0 elevado a 3 dividido por 3. Mais quem? Mais uma constante. Tá certo? Como é que fica essa resolução? Vamos resolver. 2 ao cubo é quanto? É 8. Lembrando que eu falei para você que a integral definida tem que terminar em um número, né? Mais quem? Mais a constante. Eu estou resolvendo lá, tá? Ó, menos. Isso aqui vai dar 0. Ó. 0 ao cubo dividido por 3 vai dar 0. Então, é menos 0. Menos por mais do C. Menos por mais do C vai dar menos. Menos quem? A constante. Tá? Faz o jogo de sinal aqui, porque tem um menos aqui fora. Percebe que dá para cortar essa constante por essa constante? E que aqui é 0? Então, na verdade, a resposta disso aqui tudo é quanto? É 8 dividido por 3. Essa é a resposta. Por isso que não precisa usar a constante. Por isso, quando você estiver resolvendo, não precisa botar a constante. Só acha a função. Aí, quando você acha a função, você repete a função duas vezes. Uma menos a outra. Só que no lugar do x, você substitui pelo valor de cima da definição, menos o valor de baixo da definição. Deu para entender? Ah, professor, acho que ficou confuso isso aí. Não, vamos fazer outra então. Vamos pegar aqui uma letra B. Bom, ficou confuso. Eu vou subir aqui, tira teu print aí. Eu vou subir. Estamos na definida. Vamos resolver uma letra B aqui então. Vamos pensar que existe a seguinte: a integral de x ao quadrado mais 2x dx. Então, foi derivado uma função, e essa função chegou em x ao quadrado mais 2x. Só que eu quero ela no intervalo de 1 até 2. Tá? Vamos lá, professor. Vamos ver se eu consigo fazer. O professor falou que é só eu fazer a integral como se fosse integral indefinida. Se fosse integral indefinida, então x ao quadrado vai dar quanto? Vai dar x ao cubo dividido por 3. Por quê? Porque é 2 mais 1, 3. Então, o que é de cima, eu boto embaixo. Mas, quanto é que é a integral de 2x? O professor já falou que a integral de 2x é x ao quadrado, né? X ao quadrado, porque no lugar do x vai ficar 1 x ao quadrado, no 2, corta o 2 pelo baixo, a gente já fez isso. Eu já sei que a integral de 2x é x ao quadrado.
mais a constante. Ah, peraí, o professor falou que não precisa botar a constante, que a constante vai se anular. Então, tira essa constante. Ele falou que tem uma barra, e aqui embaixo boto 1, e aqui em cima boto 2, que é o mesmo lá do S, tá? 1 e 2. Não pode mudar. Ah, então agora é só aplicar aquela fórmula que o senhor falou, do função do B menos o A. Eu quero que tu grave da seguinte forma. É menos o de cima, perdão, é o de cima menos o de baixo, tá? Não fica pensando assim, é o maior menos o menor, não, que em cima às vezes pode ser negativo. Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso? A gente repete a função. Qual foi a função que a gente achou? Então a gente repete primeiro. Vou botar de cores diferentes. Repetindo a primeira, vou botar aqui de verde. No lugar do x, eu vou botar aqui número, o de cima, que é 2. Então, é 2 ao cubo dividido por 3. Tá vendo? No lugar do x, eu botei 2, que é o de cima aqui, ó. É o termo, é o valor da definição do limite de cima. Mais 2 ao quadrado. Onde for x, eu estou repetindo a função não é x ao quadrado, x ao cubo dividido por 3 mais x ao quadrado. Então, no lugar do x, eu estou botando 2, que é o de cima, menos, que é da forma, menos quem? A mesma função, só que trocando no lugar do x, botar quem? O número 1. Então, vai ficar 1 elevado ao cubo, dividido por 3, mais 1 elevado ao quadrado. Resolvendo isso, quanto é que fica? Resolvendo isso, 2, a terceira é 8, então vai ficar 8 dividido por 3, mais 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao cubo é 1, dividido por 3, menos por mais vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado é 1. A gente tem que resolver isso aqui. Olha, eu sei que 8... Eu posso fazer por mínimo comum direto, tá bom? Direto. O mínimo comum aqui vai ser 3, tá? Mas eu posso também diminuir aqui, ó, que dá para diminuir, ó. 8 terços menos 1 terço vai dar quanto? 7 terços, né? Ó, 8 terços menos 1 terço dá 7 terços. E aqui vai dar quanto? Ó, mais 4 menos 1 vai dar mais 3. Agora ainda ficou melhor para fazer o mínimo comum. Ó. O mínimo comum aqui é 3, né? Então, vai dar 7 mais 9, ó, vai dar 7 mais 9 e vai dar 16 sobre 3. Mentiu que a resposta é essa. A minha resposta é essa, ó. A integral definida de x ao quadrado mais 2x é 16 sobre 3. Você entendeu? Lembrando que esse 16 sobre 3 corresponde à área da figura embaixo da curva. Isso aqui é uma equação do segundo grau, então é uma parábola. Embaixo dessa parábola, entre os pontos 1 e 2, tá? Entre os pontos 1 e 2 tem uma área, e essa área corresponde a 16,3. Tá bom? 16,3. Isso corresponde à área. Tá bom? Eu não consegui entender esse da área, tá? Peraí, deixa eu fazer o gráfico, então. Vou puxar bem aqui, ó. Vou fazer o gráfico dessa aqui, dessa última, dessa de baixo, tá bom? Como é que eu vou fazer o gráfico? Plano cartesiano, aqui, ó. Deixa eu fazer o plano cartesiano, ó. Para você entender o que eu estou falando. A gente já tinha feito isso, mas não tem problema, não. Eu vou fazer aqui de novo, porque você falou que não está entendendo. O que eu estou dizendo é que esse 16 sobre 3 corresponde a uma área. Vamos colocar os pontos. Qual é a função? X ao quadrado mais 2x. Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar as raízes. Você pode encontrar do jeito que tu quiser aí, tá? Mais x ao quadrado mais 2x. As raízes só pode ser assim, ó, igual a zero. Você coloca em evidência, né? Então, ó, x por x mais 2, né? Porque, ó, x dividido por x dá x. 2x dividido por x dá 2, igual a zero. Então, ou x é igual a zero, ou x é igual a menos 2, tá? Essas são as raízes. Então, ou x é igual a zero, ou x é igual a menos 2. Então, zero aqui e menos 2. Então, ou x é zero, ou x é menos 2. Estou colocando aqui os pontos, tá? O x é zero. É uma equação de segundo grau, então, é uma parábola. É uma parábola. Vamos fazer essa parábola aqui, ó. É positiva,
Se é positiva, ele está com a concavidade para cima, né? Então está sorrindo. Olha aqui, ó. Passa nesse ponto 2 e depois passa pelo ponto 0. Tá vendo? Passa pelo ponto 0. Aqui, ó. Mais ou menos assim essa parábola. Só que aí ele deu o intervalo de 1 a 2. É como se você tivesse agora aqui os pontos 1 no eixo X e o ponto 2. Aí aqui tem o quê? Tem um ponto aqui e aqui no ponto 2, ó, tem outro ponto que liga aqui, ó. Opa. Outro ponto que liga aqui, ó. Outro ponto que liga aqui, ó. Ah, vamos ver que aqui liga bem aqui em cima. Opa. Estou forçando aqui essa curva. O importante é você entender que aqui embaixo dessa curva tem uma área aqui, ó, entre 1 e 2. E essa área corresponde a quanto? A 16 sobre 3, de acordo com o nosso cálculo. Você entendeu? Eu só fiz isso para você entender o que é essa integral. Ela corresponde a essa área aqui embaixo. Professor, onde é que eu uso a integral? Você usa em tanta coisa, gente. Por exemplo, você verificar o nível de nitrogênio no crescimento de uma planta, e aí você pode verificar isso por área. Você pega um grupo controle, um grupo experimental, um grupo controle tem determinado nível de nitrogênio, e experimental você começa a acrescentar nitrogênio por uma área, e aí isso vai dar um gráfico, uma função. Essa função você deriva, perdão, essa função vai estar derivada, você vai encontrar uma taxa, né, a taxa de variação desse nitrogênio nessa planta, e aí ela tão derivada, você pode integrar, porque a gente só vai integrar a função que já foram derivadas. Ela vai estar com dx no final. E aí você vai encontrar a área. Essa área aqui, nesse caso, ela corresponde a 16 sobre 3. Galera, até aqui, eu acredito que não tem dúvida com relação à nossa aula inicial de integral. Então, nós vimos integral indefinida, integral definida. Nós resolvemos algumas equações de integrais definida e integrais indefinida, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai ver duas fórmulas de resolução nova, que é resolver uma integral, tanto definida como indefinida, por substituição e por partes. São dois métodos que a gente vai aprender para resolver integral. Lembra que na derivada tinha por produto, por quociente e por regra da cadeia? Aqui na integral a gente só vai aprender mais duas, que é derivada, perdão, a integrada por substituição e a integral por partes. Para quem é do IFB, eu estou lançando lá no ambiente virtual uma lista de integrais para você resolver, tá bom? Para a gente se encontrar na nossa próxima aula. Então, nesse momento, a gente já aprendeu que a integral definida e indefinida, a gente já consegue fazer. E aí fica faltando a gente fazer por substituição. Um abração a todos, tá bom? Fiquem com Deus e bons estudos. Até mais, meu povo! Valeu!